Irmãos, o véu que separava já não separa mais. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Hoje eu quero ser bem breve. Romanos 5, versículo 12. Vamos ler. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Agora não precisa abrir, o Juninho vai colocar aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e versículo 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Estou um pouco nervoso, Vaz. Tinha tempo que eu não me sentia assim. Tinha tempo que não batia essa tremedeira gospel. E hoje, pensando e me perguntando, eu falo, Deus, por que quando eu quero, às vezes, mostrar algum conhecimento, eu quero, às vezes, mostrar que eu sei e que eu puxo do grego para o latim, jogo do latim para o inglês, do inglês para o português, não sei falar nada, mal o português eu falo direito. E, às vezes, quando eu quero mostrar tanto conhecimento, mostrar alguma coisa, que eu realmente estudei, às vezes as coisas parecem sair mais fácil, mas por que quando eu estou diante de uma palavra que é a coluna praticamente do cristianismo, que é o principal do cristianismo, eu me sinto desse jeito? Por que hoje eu estou tão aflito assim? E eu falei com o presbítero Márcio, eu falei, Vaz, se quiser pregar no meu lugar, recebe aí, Adamo, toma aí. Não quero. E talvez coisas na nossa vida que é para ser tão fácil, é para ser vivido de uma maneira tão simples, e às vezes a gente se sente nisso, a gente se sente desse jeito e acaba fugindo de uma responsabilidade que Deus nos chamou. E aí é fogo que a gente chega aqui em cima, estou me sentindo lá em cima, a gente chega aqui na frente, aí é presbítero para todo lado, é o pastor Abraão, eu falo, meu Deus do céu, é minha mãe aqui, eu falo, caraca, velho. Mas existem coisas simples na nossa vida que a gente deixa de cumprir. E se algo nessa noite pode mudar a nossa vida, os louvores que foram tocados, as canções que foram entoadas, é bênção? Sim, e glória a Deus por isso. As orações que foram feitas, as orações que foram recebidas, chegaram ao Senhor? Sim. Mas se existe alguma coisa que pode mudar a nossa vida nessa noite e transformar a nossa história, está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é onde contém tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então o momento de adoração, de gratidão, de falar com Deus já foi. Mas que nesse momento nós estejamos atentos à palavra de Deus, porque hoje, por mais que eu esteja desse jeito, eu acredito que Deus tem algo para fazer na minha vida, tem algo para fazer na sua vida, e se algo pode mudar o nosso caráter, que seja a palavra do Senhor. Amém? Um grande mal veio sobre a humanidade. Um grande mal veio sobre a humanidade. E falar isso hoje em dia, presbítero Marcelo, o pessoal acha que é o quê? Pandemia? É um grande mal que veio sobre a humanidade, sim. Mas eu quero que você volte um pouco mais. Se falar assim, um grande mal que veio sobre a humanidade, será que é o quê? A perseguição aos cristãos da igreja primitiva? Um grande mal? Sim. Não à humanidade, mas aos cristãos. Será que um grande mal são a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Também. Mas eu quero que você volte um pouco mais atrás, e um pouco mais atrás pode ser muito. Um grande mal que veio sobre a humanidade se chama pecado. Se existia alguma coisa de ruim que pudesse existir, não são as dores que nós sentimos hoje, não é o mal-estar que nós sentimos hoje.
Não é às vezes a falta de alguém do nosso lado, se sentir sozinho, não. Um grande mal que veio sobre a humanidade se chama pecado. E olha como as coisas são tão simples. O evangelho é simples, e uma vez eu vi um pastor dando um exemplo, e ele fala, olha, o evangelho é tão simples, mas ele passa a ser tão complicado por conta de... É eu mesmo. É a mesma coisa se você chegasse para um engenheiro civil, né, e ele, né, desenhasse grandes edifícios, ele projetasse, né, grandes empresas, ele projetasse várias coisas, e você chegasse para ele e falasse assim, olha, eu estou com um projeto aqui na minha casa, fazer um projeto de uma sala aqui para mim. E ele olhasse para mim e falasse, eu não sei fazer, eu esqueci como faz. Eu me preocupei tanto tempo, né, nos grandes prédios, nas grandes coisas, e eu esqueci talvez as coisas pequenas. Eu me preocupei às vezes com tanto estudo, eu me preocupei com tantos cálculos, e agora eu não sei fazer coisas pequenas. E agora, quando se trata do evangelho, o que adiantaria se eu estudasse, se eu fosse doutor, mas se eu não vivesse aquilo que Deus tem para a minha vida, por mais simples que seja? E quando eu digo que o grande mal que afetou a humanidade, eu me incluo, porque todos nós pecamos. E como diz em Romanos, mesmo no capítulo 5, no versículo 12, diz, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. E esse homem era quem, irmãos? Alguém pode me dizer quem era esse homem? Alguém pode me dizer quem era esse homem? Vamos? Quem? Por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. E hoje olhando, fala, poxa, brincadeira, logo Adão, mas talvez se fosse eu não comeria só a fruta, né? Comeria a raiz da árvore. Mas Deus, Ele cria todas as coisas, Ele cria, né, os animais, Ele cria as plantas, Ele cria o homem, a sua, né, com toda a perfeição, sopra o fôlego de vida nas suas narinas. Olha só a criação de Deus sendo feita, olha o poder de Deus sendo manifesto naquele momento e trazendo vida àquilo que não existia nada. E de uma hora para outra, vem o homem com tudo aquilo que o Senhor tinha feito, com o jardim que o Senhor tinha preparado, e agora sim, o mal afeta a humanidade porque o pecado entra. A queda do homem, irmãos. E com a queda do homem, agora o homem, né, se vê longe de Deus. E o que o Senhor diz? Olha, eu vou colocar aqui, né, anjos aqui guardando o jardim, e vocês saem. O Senhor não habita onde existe pecado. E a gente sabe disso. Eu não preciso vir aqui para contar para ninguém. E aí agora que o Senhor, né, já expulsa o homem do jardim e o pecado é consumado, só que o versículo diz o quê? Assim como entrou o pecado no mundo, o que veio também? A morte. E a morte agora, irmãos, aquilo que não existia passa a existir, por quê? Vamos voltar no versículo 12? O homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Gente, a Bíblia cita 3 tipos de morte. É bem provável que você conheça. A Bíblia cita a morte da carne, é essa que nós passamos, né? Vamos no velório, enterramos as pessoas que nós amamos, infelizmente. Essa é uma das mortes. A Bíblia cita a outra morte, que é uma morte espiritual. E a morte espiritual é justamente uma pessoa totalmente separada do Senhor. Aquela pessoa que não está com Deus e que Deus não está com ela, essa pessoa é morta espiritualmente. E aí nós temos a terceira morte. E essa é a morte eterna. Ou seja, para chegar na morte eterna, essa pessoa precisa de passar por uma morte espiritual, essa pessoa precisa passar por uma morte física, e aí sim, depois que ela se for para a eternidade, essa morte eterna é onde ela não vai ter mais uma chance de andar com o Senhor, de estar com o Senhor. E a gente olha para o versículo e fala assim, poxa, entrou uma morte, mas talvez a gente não soubesse que eram 3 mortes desse tipo. Só que com o pecado, irmãos, existiu a separação
homem e Deus. Todos nós necessitamos alguma coisa. Todo mundo aqui, se levantar a mão e falar assim, quem precisa disso, vai precisar de alguma coisa. As igrejas estão, em suas maiorias, lotadas de pessoas procurando alguma coisa para se satisfazer, para encher o seu próprio ego, ou para suprir as suas próprias necessidades. E talvez isso nem seja tão errado. Mas quando nós voltamos para a verdade, para a simplicidade do Evangelho, nós temos que entender que isso não é tudo que importa. Eu falo, Deus, por que é tão difícil eu entender isso em algumas áreas da minha vida? O maior problema que eu tinha para resolver é justamente esse. É o mal que me afeta, é o pecado que eu faço, é aquilo que eu transgrido, a minha transgressão diante do Senhor. E de uma hora para outra eu não era nem nascido, eu já era separado do Senhor. Sabe? Mas o pastor Abraão, o nenenzinho nasce, ele não tem pecado, varão, mas ele já nasce com a natureza de um pecador. Nossa, mas você falando desse jeito, eu procuro fazer as coisas tão certinho, mas somos pecadores. E não importa o que a gente faça, não importa para onde a gente corra, nós nascemos, nós herdamos isso de Adão. E isso faz com que o homem já nasça por si só separado do Senhor. E aí eu começo a entender a profundidade daquilo que realmente Deus fez. Enquanto eu achava que eu estava caminhando até Ele, era Ele que caminhava ao nosso encontro, e a gente vai ver isso nessa noite. Porque se existiu um grande mal que sobreveio sobre a humanidade, no próprio versículo de Coríntios, vou abrir aqui de novo, de Coríntios 15, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Sabe, irmãos, é tão fácil as coisas. Às vezes a gente gasta tanto tempo da nossa vida, às vezes a gente já viveu anos de vida cristã, às vezes as pessoas perguntam as coisas para a gente quer demonstrar tanta sabedoria na hora de responder. Mas por que a gente não volta à verdadeira essência do Evangelho? A gente olha para esse Deus e fala assim, Senhor, eu realmente estava separado do Senhor. E aí Gênesis 3,15, a primeira promessa de que alguém viria da parte do Senhor, e é justamente esse que iria trazer a ressurreição dos mortos, vem. E aí lá em Isaías 9, versículo 6, diz, os nomes que ele teria: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em João 1,14 diz lá, o verbo que se fez carne, tabernaculou conosco. E agora que a gente entende que o pecado veio por um homem, que a morte veio como consequência do pecado, e agora que a gente entende que por um homem veio essa chance, esse perdão do Senhor, e é o que nós vamos tratar um pouco agora. Todos nós amamos alguém aqui? Quem ama alguém? Levanta a mão. Eu estou falando quem ama muito agora. Vai, quem ama muito alguém, levanta a mão. Amém, pode abaixar. Quem perdeu alguém que amava muito, mas que amava muito mesmo, levanta a mão. Caramba, todo mundo. Agora a gente começa a entender talvez um pouco do sentimento que Deus teve. Em João 3,16 vai dizer o que? O versículo que todo crente sabe? E Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós perdemos pessoas que nós amamos e amávamos muito. E eu não vou fazer essa pergunta pedindo para você levantar a mão, mas se você lembrar agora dessa pessoa,
se você lembrar o amor que você tinha por essa pessoa, será que você trocaria de lugar com essa pessoa? Será que você, ali do lado do caixão, pode lembrar a cena? Não estou querendo, te tocar pelos seus sentimentos, não. Eu quero só que você lembre. Será que se quando você estava ali do lado do caixão, você olhou e falou assim: poxa, Deus, eu não quero morrer não, mas por essa pessoa aqui eu amava tanto, mas eu trocaria de lugar. Talvez seja esse o sentimento de quando o Senhor olhou para a sua criação, olhou para aquilo que Ele fez de melhor, aquilo que Ele fez antes de descansar, aquela criatura que Ele fez com tanto carinho, que Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ele olhou e falou assim: nossa, aquelas pessoas que eu criei para me adorar, aquelas pessoas que eu criei para andar comigo, agora estão mortas, condenadas ao inferno, totalmente separados do Senhor. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. E aí, com o plano de redenção do Senhor, Ele vem mostrando na história um caminho. E como era obtido o perdão antigamente? Uma vez por ano, ou de tempos em tempos, a pessoa pecava, ela pegava ali a sua oferta, o melhor da sua oferta, uma ovelha, e levava um novilho, levava no tabernáculo. E era todo aquele sacrifício, você ficava olhando e o sacerdote, sacrificava aquele animal para remissão de pecados. E agora vem um que por meio dele veio a ressurreição dos mortos, e nós que estamos com ele ressuscitaremos também. Irmão, se existe alguma coisa que pode dar esperança para a gente nessa vida, não é que você vai sair daqui com a promessa de um emprego, por mais que seja necessário. Se existe alguma coisa que pode dar esperança para a gente, não é sair daqui e falar assim: olha, irmão, a sua bênção financeira, o seu carro vai chegar, o seu problema na justiça, e amém, irmãos, tomara que aconteça. Mas se a nossa vida se resume a isso, se a nossa vida se resume àquilo que eu vou conseguir, mas também vai ficar por aqui, o que adianta? O que adianta se Cristo viesse, profetizasse, se Cristo viesse, curasse os enfermos? O que adiantaria se Cristo fizesse todos os milagres, todos os sinais, e fosse apenas como um outro profeta dos milhares que já vieram? O único jeito, a única chance que nós tínhamos, não falhou, irmão. A gente deixa de dormir por coisa tão pequena, a gente deixa de se entregar ao Senhor por coisa tão pequena, às vezes a gente deixa de vir na igreja por uma coisa tão pequena. Só que quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus e nós entendemos, como diz em Romanos 5, acho que é Romanos 5 mesmo, diz que essa é a verdadeira prova de amor do Senhor para conosco. Deus deu o seu Filho por nós, antes mesmo de nós existirmos. E hoje eu falo: Senhor, por que, cara? Às vezes alguém me pergunta alguma coisa, eu falo: não, eu quero respostas mirabolantes, eu quero estudos científicos, e que se você puder se aprofundar, amém, se aprofunde. Mas não perca a essência. Como diz um amigo meu, o importante é aquilo que importa. Eu falo: cara, que ideia de doido, mas que verdade verdadeira. O importante é aquilo que importa. Varão de guerra, eu estou orando demais, eu estou no culto, eu estou rodando e virando mortal, e nossa, que bom para você, mas o que isso muda a sua vida? Nossa, mas eu estou pregando, na minha boca está saindo espada, tá, mas, cara, sério? E aí eu olho na simplicidade de pessoas como o pastor Wilson, o pastor Agostinho, e falo: nossa, nesse final de semana, o Evangelho é pregado não pelo que eu falo, mas pelo que eu vivo. O Evangelho não é pregado pelo que a gente fala, mas pelo que a gente vive. Se nós vivemos em Deus, nós não vamos participar dessa morte espiritual que veio sobre o mundo, e ainda que o nosso corpo passe por essa morte que nós vamos ter que passar,
a não ser se Cristo voltar antes, mas ainda que o nosso corpo passe por isso, a nossa maior esperança é que um dia nós vamos ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. A maior bênção que podia acontecer na nossa vida não é a casa própria, mas é a salvação que vem em Cristo Jesus. E é essa a alegria do meu coração, é essa a alegria do seu coração, porque quando você sair daqui, você pode não ter nada na vida. Quando você sair daqui, você pode ter um monte de problema para resolver na sua vida, mas é coisa pequena diante da glória, da grandeza do Senhor sobre a nossa vida. E é isso que me faz viver, é isso que me faz exaltar o nome do Senhor, é isso que faz as pessoas olharem para mim e falar assim: cara, você nasceu na igreja, né? Não, varão, eu não nasci não, eu não nasci na igreja não, mas eu nasci de novo. E é esse nascer de novo, pela água, pelo Espírito, no Senhor, é o que me faz andar de cabeça erguida, irmão. Que Deus te surpreenda, que Deus te abençoe com seus, né, com bênçãos, com emprego, que Deus te abençoe nisso tudo. Mas que todas essas coisas não sejam para te fazer se afastar do Senhor, porque um dia nós fomos, né, separados dele. Mas é o amor de Jesus, é esse amor que quando a gente olha e fala assim, eu trocaria de lugar, foi esse amor que fez ele olhar e falar assim, eu vou trocar. Não, mas é Deus, não. Antes eu não, né, Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas antes de tudo se fez como nós, se fez homem, irmãos. E tem tantas frases que falam, um pecou no jardim, o outro não pecou no deserto. Olha essa coisa linda. Mas né, o Adão sem vergonha, né, pecou mesmo, e agora aí estou todo lascado da vida. E estava lascado mesmo, agora Jesus vai vir, aí a gente vai subir, vai deixar esses boletos tudo para o anticristo pagar, e ele que se vira com as contas, nós. Irmãos, a simplicidade do Evangelho não pode ser perdida, até mesmo, né, por grandes coisas, sabe? E Deus colocou isso no meu coração, porque eu estou vivendo, né, do lado de pessoas que têm um temor do Senhor, mas que não andam na mesma fé que eu, e eu falo, Senhor, não é pelo que eu falo, mas é pelo que eu vivo, e se eu tenho que viver alguma coisa, que eu viva a simplicidade do seu Evangelho. O pastor Mário Freitas diz, né, como Jesus, ele resume todos os mandamentos em 2, né? Amar ao Senhor teu Deus como primeiro mandamento, né, de todo o teu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. E agora, olhando para a cruz de Cristo, ele diz assim, olha, se você olhar a cruz do Senhor, se você olhar o sacrifício que ele fez por você, ele não falaria para você cumprir esses 2 mandamentos se ele não tivesse te mostrado na prática como isso, né? E ele cita o exemplo de uma cruz mesmo. A cruz que Cristo foi crucificado, o vertical como amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o horizontal como amar ao próximo a ti mesmo. Então, irmãos, não existe cargo aqui que vai me fazer mais crente do que você, sabe? Não existe dança aqui que vai me fazer mais cristão do que você. Não existe nada que eu faça que vai me fazer mais cristão do que você. Mas agora, quando eu resolvo amar ao Senhor, quando eu resolvo amar o meu irmão, quando eu resolvo orar por aquele que me persegue, quando eu resolvo perdoar, assim como eu não merecia, mas fui perdoado, quando eu resolvo me entregar pela necessidade do próximo, quando eu resolvo servir ao invés de ser servido, aí sim eu vou estar vivendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E talvez um dia eu tenha tudo isso, varão. Talvez um dia eu seja bispo mesmo, quase que da Igreja Universal. Chega num carrão aí que você fala, caraca, velho. Que eu tenha consciência de que nada disso vai me fazer mais cristão, pode até me fazer mais bonito, mas que nada disso vai me fazer mais cristão do que ninguém. Que possamos servir uns aos outros, que possamos lavar os pés uns dos outros, que possamos ter respeito pelas necessidades, ter amor com o próximo, e assim como Cristo nos amou, que possamos amar uns aos outros. A igreja está em reforma, glória a Deus por isso. Se você pode contribuir, glória a Deus por isso. Que a gente, né, fique, né, num ambiente muito agradável, glória a Deus por isso. Mas não adianta você vir numa igreja muito bonita,
Não adianta você estar num templo muito lotado. Não adianta esses bancos aqui estarem lotados e você... Não adianta. Se a simplicidade do Evangelho não estiver dentro do meu coração. E é esse Deus com tanta simplicidade, é esse Deus com tanto amor com a gente, né, que fez Ele se entregar antes mesmo de existir. É esse Deus que nessa noite está te chamando para um relacionamento mais perto com você, sabe? É esse Deus que nesse momento está olhando para você e fala assim: olha, você está indo com as suas forças porque você quer. Eu vou te mostrar um caminho muito mais simples nessa noite. E que Ele te dê força, que Ele coloque na sua mente, no seu coração, o desejo de realmente fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu já convido o Ministério de Louvor para vir aqui para frente. Te convido a ficar de pé também. Eu quero encerrar contando uma história muito rápida. Existia um grande avivamento. Eu gosto de olhar para grandes avivamentos, porque às vezes a gente acha que avivamento é quando as pessoas são santas o bastante para receberem alguma coisa do Senhor. Não, muito pelo contrário. Todo avivamento, né, Pastor Abraão, que existiu na história, são pessoas se assumindo pecadoras, reconhecendo o seu pecado e recebendo mais do Senhor. Avivamento nunca veio só apenas para os santos, mas veio para fazer os pecadores santos em Cristo Jesus. Só que existiu um grande avivamento e passa, né, pela história um pouco de John Huss, 100 anos antes da Reforma, e era o avivamento dos morávios. Alguém já ouviu falar dos morávios aqui? Já ouviu, né, pastor? E eu quero contar a história de dois irmãos, porque em meio a tanta perseguição, um conde, né, da época, que tinha dinheiro e que tinha terras, ele abriga os cristãos que estão fugindo da perseguição em suas terras. E ali os cristãos, né, crente, né, já não pode ver um pedaço de terra que faz um culto. A galera começa a fazer um culto ali, a comunidade se expande. E eles, né, e esse avivamento chega até eles e agora eles falam assim: olha, eu não posso mais viver como um foragido a minha vida inteira. Se esse avivamento veio até mim, eu preciso, né, abrir os meus horizontes, e por mais que eu seja perseguido, eu preciso ir pregar para outras pessoas. Eu quero passar aquilo que eu já recebi do Senhor. Então eles veem uma forma de ir para um outro país, evangelizar um outro povo. Só que essa forma talvez eu e você não seja, né, nós não tivéssemos coragem de fazer isso. Porque dois irmãos, eles sabiam que para ele ir para outro lugar pregar, eles precisavam se vender como escravos. E aí ele chega para o conde e fala: olha, me vende como escravo, porque eu vou chegar lá. E na teoria é tudo muito lindo. Mas quando, né, esse conde, né, com muita insistência, ele aceita isso e fala: não, então tá bom. Uma pessoa influente vendeu como escravos e tal. E ele já na embarcação para ir embora, o conde vem correndo, gritando desesperado. Acho que é Zinzendorf o nome do conde. Ele grita assim: olha, não vai não. A gente rasga aqui, eu compro de volta, fica aqui comigo. Irmão, sabe qual foi a resposta desses irmãos para o conde? Se Cristo deu a vida dele por nós, o mínimo que nós podemos fazer é dar a nossa vida por ele. Irmãos, é esse amor que eu quero ter no meu coração, é esse desejo que eu quero ter no meu coração, de falar assim: olha, se Cristo deu a vida dele por mim, é isso que eu tenho que entregar para ele, é a minha vida, é os meus desejos, é os meus sonhos, é as minhas dores, as minhas necessidades. Se existe alguém capaz de suprir o vazio do nosso coração, é aquele que nos tirou da condenação eterna e nos trouxe para um reino de luz. Coloca a mão no seu coração, irmão, eu quero orar por você. Se você, né, se encontra um pouco, né, distante do Senhor, se você se encontra um pouco afastado daquilo que Deus tem para a sua vida, nessa noite é hora de voltar àquilo que o Senhor tem para a sua vida, na simplicidade do Evangelho. Não existe nada que você faça, não existe oração que você faça, a não ser aquela: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu Senhor, o Salvador da minha vida. Irmãos, eu não vim nessa noite mostrar conhecimento. Eu não vim nessa noite te chamar, a olhar para mim e falar assim: nossa, hoje ele pregou pra caramba, não. Eu vim nessa noite a falar que nós, como igreja do Senhor, precisamos andar na simplicidade do que Deus tem para a nossa vida, ainda que seja complexo.
Vamos orar, irmão. Senhor, nós engrandecemos Teu nome, Pai. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o pecado entrou no mundo, sim. A morte entrou no mundo, sim. Os povos, as nações, ó Deus, todos sofreram por esse grande mal que afetou sobre a humanidade. Deus, mas nós te agradecemos porque desde o primeiro livro da Bíblia o Senhor já mostrava um caminho de redenção, Pai. O Senhor já mostrava um caminho onde o seu Filho viria, Senhor, e viria nos salvar, Senhor Jesus. Ó Deus, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós nascemos afastados do Senhor, mas é esse amor, ó Deus, é a grandeza do Teu amor para conosco que nos resgatou. Por isso, ó Deus, nessa noite pode existir irmãos aflitos com problemas, ó Deus. Pode existir, ó Deus, problemas financeiros, problemas familiares. Pode existir, ó Deus, até mesmo um sentimento de culpa de alguém, mas que nessa noite nada possa ser maior do que o Teu amor no nosso coração. Senhor, que nós possamos sair dessas portas, ó Deus, tendo a certeza de que o Senhor morreu em meu favor. Não nos deixa, Senhor, duvidar dessa grandeza, duvidar da salvação que veio sobre a minha vida. E assim como esses irmãos, ó Deus, que resolveram entregar a vida ao Senhor, que esse seja o nosso sentimento todos os dias, Pai. Assim como o Senhor deu a sua vida por nós, que possamos entregar a nossa vida ao Senhor, render graças ao Senhor, e que assim, ó Deus, a nossa família, os nossos amigos, ó Deus, todos aqueles que estão à nossa volta, possam, ó Deus, verdadeiramente ver um evangelho vivido, Pai, e não apenas um evangelho de palavra. Abençoa, Deus, as necessidades de cada um desses irmãos. Supra, ó Deus, as necessidades e abençoa, Senhor, em todas as áreas da sua vida, mas que nesta noite haja uma vida espiritual, um renovo da parte do Senhor, Pai. É o que nós oramos e como igreja do Senhor nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.